A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Palavra, Vida e Edificação. Título do volume 6, O Enviado de Deus. Autor Pedro Dong. Semana 4. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Segunda-feira, o pão que desce do céu. Ler com oração. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago, capítulo 1, versículos 16 e 17. A mensagem desta semana, cujo título é As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Enche nosso coração de gratidão a Deus. Sua grande misericórdia nos alcançou quando Ele nos deu seu Filho como aliança de paz, fonte de vida eterna, alimento e bebida espirituais. Ao nos alimentarmos do Filho, tornamo-nos membros de seu corpo e sua vontade é realizada na terra por intermédio da Igreja. Recentemente, o Senhor nos agraciou com a Conferência das Igrejas do Rio de Janeiro. O ambiente espiritual e a alegria tornaram aqueles dias extraordinários. No sábado à noite, desfrutamos de uma mensagem muito rica. E quando fomos descansar após o jantar, a energia elétrica acabou. Muitas cidades do estado do Rio de Janeiro, inclusive Duque de Caxias, a cidade onde estávamos, ficaram às escuras. Isso nos proporcionou momentos de comunhão entre os irmãos até 23h30. Foi uma situação inusitada e desconfortável, com calor de 40 graus, sem ar-condicionado nem ventiladores. Contudo, por amor à palavra, os irmãos ali permaneceram. Mesmo dormindo com calor intenso nos quartos, nos alojamentos e até mesmo nos carros, pela manhã todos estavam alegres. Como estávamos sem energia para gravar a última mensagem, que é o final do 6º capítulo de João, e que encerra esta série do Alimento Diário, oramos ao Senhor pedindo uma solução. De uma coisa tínhamos clareza: estávamos no barco e o Senhor também estava conosco. Com Cristo no barco, sempre chegaremos a nosso destino. O Senhor nos fez passar por uma prova de fé. Esperamos, mas a energia não voltou. A ausência de energia na região causou indisponibilidade e aumento no preço do aluguel de geradores. Preparamo-nos então para gravar as mensagens nas instalações da igreja em Niterói. Entramos no carro com todas as malas, prontos para seguir viagem. Mas antes mesmo de atravessar o portão, a energia elétrica voltou. Jesus estava no barco conosco. Rapidamente, os irmãos voltaram para o auditório com alegria indescritível e a sensação de vitória estampada no rosto de cada um. Nosso Senhor nos leva ao triunfo, de vitória em vitória. Não temos medo das adversidades, da tempestade, nem do mar com suas ondas, porque nosso Senhor está com sua igreja e nos conduzirá a nosso destino, que é a boa terra. No último encontro de capitães e tropas em São Paulo, o Senhor nos mostrou que os capitães têm uma grande responsabilidade ao cuidar das tropas. Essas tropas são entregues aos capitães para que estes se tornem os edificadores da igreja. O Senhor precisa de homens hábeis, com aptidão para trabalhar em ouro, prata, bronze e madeira, fazer entalhes, engastes, destreza para trabalhar em tecidos e em bordaduras. Deus precisa de homens habilidosos para edificar o tabernáculo, que é o lugar de habitação de Deus. A revelação do Senhor, contida nas mensagens que liberamos nesse encontro, serão compiladas em um livro, que fará parte dos kits a serem distribuídos pelos colportores. Não temos tempo para perder com coisas negativas, pois há muitas coisas positivas a serem realizadas. Nossa agenda daqui para frente é positiva. Vamos edificar o tabernáculo, o lugar de habitação de Deus, e ao mesmo tempo formar um exército formidável de jovens santos que lutem pelo reino de Deus, a fim de entrarmos todos na boa terra. Durante a conferência no Rio de Janeiro, vimos a alegria das casas de adolescentes em várias cidades do estado.
Alguns pais ou adultos que ainda tinham alguma dúvida quanto ao caminho que o Senhor nos indicou, de imersão na palavra e gritos de guerra, quando Deus mostrou sua obra sendo feita no meio de nossos adolescentes, ficaram convencidos. A transformação de vida ocorrida em cada um deles e a consistência espiritual, mediante a constituição da palavra sedimentada no coração de cada um, tranquilizaram os pais. Essa é a realidade resultante de inculcar a palavra de Deus neles. Nossos adolescentes tornaram-se o batalhão de frente na batalha. Não há como deixar de reconhecer que essa obra é do Espírito Santo. Muitos adolescentes foram salvos de uma vida apática e sem futuro para ser úteis na obra do Senhor, no avanço desse exército em direção à Boa Terra. Agora, sob a direção dos capitães, eles participarão da edificação do tabernáculo para que o Senhor possa finalmente obter um lugar de descanso, a habitação de Deus no Espírito. No capítulo 6 de João lemos: Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. Versículo 41. Na primeira mensagem desta conferência, dissemos aos irmãos que os judeus queriam que Jesus lhes desse um sinal, mostrando que ele era de fato o Messias, o profeta que havia de vir, conforme Deus prometera por meio de Moisés. No conceito deles, quando o Messias chegasse, faria o que Moisés fizera no deserto. Não tendo o povo de Israel onde buscar pão, Deus, por meio de Moisés, fez descer o pão do céu, o maná, e eles então comeram aquele pão físico. Os judeus exigiam que Jesus realizasse o mesmo sinal, fazer descer pão físico do céu. Nosso instinto natural é lutar por nossas necessidades terrenas, mas Jesus quer dar-nos algo superior. Ele quer dar-nos o pão que vem do céu com a natureza celestial, o pão que dá a vida eterna. No primeiro capítulo do livro de Tiago, vemos que as melhores coisas, as melhores dádivas e o dom perfeito que Deus quer dar-nos vem do alto. Por isso, não corramos atrás de coisas terrenas, nem nos contentemos com elas. O pão material, a casa ou o carro dos sonhos. Tiago, capítulo 1, versículos 16 e 17. Busquemos as coisas lá do alto. Mesmo os bons empregos que Deus nos dá são para buscarmos as coisas lá do alto. O pão que desce do alto, trazendo a boa dádiva, o bom presente do céu. A melhor coisa que Deus nos pode dar é o pão que vem lá do alto, pois esse pão nos levará para a vida eterna, para a esfera da eternidade. Aleluia! Escreva a frase que mais tocou o seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Leitura de apoio. Fundamentos da Fé Cristã, volume 1. Lição 17. Editora Árvore da Vida. A Vida Eterna Hoje, capítulo 4, Editora Árvore da Vida. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.